Olá, quarto ano! Está começando mais uma aula e hoje também trouxe para vocês uma revisão de história para a nossa avaliação que estaremos fazendo na semana que vem, certo? Aqui vai englobar um pouco de tudo que a gente falou no decorrer desse capítulo e um pouco de tudo aí também vai cair na avaliação, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os bandeirantes, sobre as drogas do sertão, o ciclo da borracha e o processo de deslocamento, tá? A gente vai dar só uma relembrada, vai ser bem objetivo. Neste capítulo, nós estudamos alguns deslocamentos populacionais no Brasil e agora nós vamos relembrar, né? Aquelas pessoas que se mudam para outra região são chamadas migrantes e normalmente essas pessoas se mudam por inúmeras razões, às vezes em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego, né? Isso vai depender da situação. Tem a forma voluntária e a involuntária. A voluntária é quando a pessoa quer se mudar por vontade própria, involuntária é quando é necessário haver lá essa mudança. Então, essas pessoas que se mudam de uma região para outra são chamadas migrantes, tá? Não esqueçam desse termo. Os bandeirantes. Quem foram os bandeirantes? Esses homens, né, foram importantes para a exploração do interior no Brasil, mas também foram responsáveis pela captura e morte de milhares de indígenas. Então, lá no início, na colonização, né, quando muitos índios fugiam para o interior do Brasil, esses homens, os bandeirantes, que grande parte deles também era formado por outros índios, né? A gente falou sobre isso. Eles foram importantes no processo de exploração do interior do Brasil. Então, com o decorrer do tempo que eles foram explorando, eles foram descobrindo coisas. Mas tem o lado negativo aí, né? Que eles foram responsáveis pela captura e morte de milhares de indígenas. A exploração de metais preciosos atraiu grande fluxo de pessoas para a chamada região das minas. Então, com o decorrer do tempo que também foi passando, né, foram explorando o Brasil, descobriram aí a região das minas, que tinham muitos metais preciosos, e isso trouxe um grande fluxo de pessoas de outros lugares também. A descoberta das drogas do sertão atraiu muitas pessoas para a região amazônica. O que eram as drogas do sertão? Era exatamente tudo aquilo que era encontrado no interior do Brasil, como frutos, ervas, esse tipo de coisa. Então, essa droga do sertão foi uma das primeiras atividades que atraiu muitas pessoas para a região amazônica, porque grande parte dessas drogas do sertão eram encontradas na região amazônica. O auge da exploração do látex no Brasil ocorreu entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX e ficou conhecido como ciclo da borracha, certo? Que esse processo aí, esse ciclo, como acabou de falar, foi a exploração do látex, que é um material extraído da seringueira, que é uma árvore típica lá da região amazônica. Então, esse processo fez com que várias pessoas migrassem da região Nordeste para a região Norte, né, em busca de trabalhar nesse processo. Apesar de que grande parte dessas pessoas elas sofriam com doenças e tudo mais por conta da precariedade, né, gente? Porque não era um serviço cheio de regalias, era um trabalho pesado. Então, muitas pessoas acabaram migrando para a região Norte. O deslocamento de um grande número de pessoas do campo para a cidade é chamado de êxodo rural, tá? Só para dar uma relembrada. Então, esses são os tópicos principais que vocês devem relembrar, fazer a leitura aí do capítulo novamente, né, de alguns textos e tudo mais, que é exatamente os bandeirantes, a exploração de metais, as drogas do sertão, o processo de deslocamento de pessoas de região para região e o ciclo da borracha. Como é de costume nas nossas revisões, eu sempre trago para vocês uma atividade que já vem no livro, disponível no livro, englobando todos esses conteúdos que eu acabei de falar com vocês. Então, vocês têm lá uma atividade na página 285, da questão 1 até a 4, certo? Na questão 1, ele pergunta para vocês qual foi a primeira atividade econômica que permitiu a ocupação da região amazônica por colonos. Tá, muitos de vocês podem relembrar aí, por exemplo, da exploração do látex, mas ele quer saber a primeira atividade econômica que permitiu a ocupação da região amazônica, que fez com que os colonos, né, migrassem da parte litorânea do Brasil para o interior do Brasil, mais precisamente na região norte. Então, é exatamente sobre isso. É exatamente a primeira atividade que fez com que os colonos migrassem, né, que explorassem a região amazônica, foram as drogas dos sertões.
Não é à toa, pessoal, que lá no livro de vocês, né, exatamente na parte que fala sobre as drogas do sertão, ele diz assim: com a descoberta das drogas do sertão, principalmente na região amazônica, milhares de pessoas foram atraídas para o interior, que permitiu a ocupação de lugares, ainda pouco habitados pelos colonos. Então, essa parte é exatamente o que a questão 1 pede, né? Que é o que vocês vão usar aí com a resposta de vocês, que a primeira atividade econômica foi exatamente as drogas do sertão. Aí você vai escrever um pouco sobre essa atividade. Como era essa atividade, quem explorava, tá bom? Na questão 2, vocês vão observar a imagem, certo? Que na verdade é uma pintura, e depois vão responder as questões. Vamos observar então a imagem. A imagem mostra aí um grande número de pessoas, né? Próximo ao mar, próximo a um rio, não sei dizer o que seja, se é um rio, se é um mar, e barcos, pessoas chegando, pessoas esperando, talvez para ir, algumas mercadorias, né? Como vocês veem aqui, tem talvez seja um padre. Então, mas, né? O nome dessa pintura é Partida da Monção. Monção. Levem bem esse nome, Monção. Pintura de Almeida Júnior, de 1897. Pronto. Observamos a imagem, né? Aí na letra A ele pergunta qual é o título dessa pintura e o nome do artista que a produziu. Esse artista aí, né, como vocês podem ver, o nome dele é identificado abaixo da pintura, pessoal. As informações que ele traz aí o nome da pintura, o título e quem pintou, certo? E vocês vão colocar na letra A. Letra B. Que tipo de expedição de abastecimento ela representa? As monções ou o tropeirismo? Vamos dar uma relembrada primeiramente o que são os tropeiros, né, o tropeirismo, e o que são monções. Os tropeiros eram comerciantes que percorriam diversas rotas rumo ao interior da colônia. Só que eles faziam uso, pessoal, de mulas, certo? Eles transportavam uma grande variedade de mercadorias no lombo de mulas. Então, a característica principal aí dos tropeiros era que eles usavam mulas para fazer o carregamento de mercadorias. Já as monções eram expedições, tipo os bandeirantes, eram expedições que transportavam mercadorias para as minas por meio de rotas fluviais, ou seja, eles transportavam mercadorias fazendo uso de barcos. Quando eu falo rotas fluviais, significa que é pelo mar, por rios, pela água. Então, observando essa imagem aqui, o que seriam monções ou tropeirismo? Lembrando que a resposta está na descrição da pintura, tá? Então, de que maneira a gente chega a essa conclusão? Se é tropeiro ou se é monção? Na questão 3, né, ele traz aí para vocês uns quadros com as suas descrições, onde vocês vão estar colocando o assunto à sua descrição correta. Então, no período colonial, diversas atividades contribuíram para aumentar a circulação de pessoas aqui no território brasileiro. Então, vocês têm aí bandeiras, drogas do sertão, tropeirismo, pecuária e ciclo da borracha. Então, por exemplo, aqui no primeiro quadrinho eu tenho formação de tropas organizadas, principalmente no século XVIII, para abastecer com diversas mercadorias os moradores da região das Minas. Pronto. Quem era responsável por esse trabalho? Eram as bandeiras, drogas do sertão, o tropeirismo. Era o tropeirismo, né, pessoal? Aí você vai lá e coloca a letra C aqui dentro. Você vai ler todos os conceitos que tem aqui, ok? Depois você vai dizer o que é. É bem simples. Se surgir dúvida, dá uma pesquisada no livro. Na questão 4, vocês têm aí um trecho de um texto, certo? Que diz: a forte migração de nordestinos para o Centro-Sul resultou, de um lado, do ímpeto da industrialização e de outro, das drásticas secas que atingiram o Nordeste, em especial nos anos de 1950. Então, aí foram dois motivos que fizeram com que os nordestinos migrassem para o Centro-Sul. Então, na letra A, ele pergunta: observe a palavra destacada no texto e diga o que ela significa. O que significa migração, que é a palavra destacada aí? Tá? Vocês podem estar pesquisando no livro, pesquisando no dicionário, ou usando tudo que a gente já falou e colocando com as palavras de vocês aí o que é migração. Na letra B é só para a gente trocar uma ideia, né? Conversar.
sobre o fato que incentivou os nordestinos a deixarem a sua região. O que levou os nordestinos a se mudarem para o Centro-Sul? O que fez que essas pessoas se mudassem? Né? Vocês podem estar respondendo aí embaixo, né? Mas aqui era mais para a gente trocar uma ideia, conversar sobre esse assunto. Então, pessoal, a revisão de vocês é essa, com essas 4 questões bastante importantes, que vão fazer vocês relembrarem todos esses tópicos que a gente estudou e que com certeza vão ser muito importantes na hora de vocês resolverem a avaliação, tá certo? Então, bons estudos, boa leitura principalmente, e até a próxima aula.